No chão rachado da savana, entre capim esmagado, poeira e marcas no solo, o silêncio ecoa a cada metro, até que o sussurrar da brisa enche o ambiente. Um rei velho está ali, parado diante do vento, com o rosto cortado e marcas em seu corpo. Seus olhos permanecem fixos em algo que ninguém mais consegue ver. Aquele olhar não está vazio. Ele carrega um império inteiro de ruínas. Naquele rosto com cicatrizes estão gravadas as noites em que hienas cercaram seus filhotes. Estão os rugidos que expulsaram rivais. Estão as guerras por território, as fêmeas conquistadas, os inimigos enterrados no pó. As presas derrubadas sob o peso de uma máquina viva de músculo e fome. Mas agora algo mudou. O leão já não ruge como antes. O corpo que fazia a planície tremer agora está lento. Os dentes que um dia fecharam como armadilhas de ferro já estão gastos. E em algum lugar, além da linha dourada do capim, outros leões sentem o cheiro da velhice e começam a caminhar de encontro a ele. Afinal, quando um reinado começa a ruir, a savana inteira sente. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje não vamos contar apenas a história de um leão. Vamos entrar no ciclo brutal que transforma um filhote cego e indefeso em um tirano da savana. A jornada completa de um monarca africano: nascimento, medo, exílio, conquista, massacre, glória e a decadência. Porque na natureza, tronos se esvaziam para serem ocupados por novos monarcas. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Um leão não nasce rei, ele nasce escondido. Longe do grupo, longe dos machos, longe dos olhos que farejam oportunidade, a leoa procura um abrigo discreto. Pode ser uma moita densa, uma depressão no terreno, uma dobra de rochas, qualquer sombra que consiga esconder a vida por alguns dias. Ela se afasta do bando porque sabe que no primeiro ato dessa história, seus filhos não são predadores, são vítimas em potencial. Pequenos, cegos, desajeitados, sem força, sem direção, sem qualquer controle sobre o próprio destino. A criatura que um dia poderá esmagar uma zebra começa a vida incapaz de enxergar o mundo. Em alguns dias, os olhos se abrem e seu conhecimento começa bem limitado. O filhote não conhece território, não conhece hierarquia, não conhece guerra, conhece apenas o cheiro da mãe, o calor do corpo dela, o leite que o mantém vivo e a língua áspera que o limpa como se apagasse dele qualquer sinal que pudesse atrair a morte. Mas a morte já está perto demais. Na savana, a infância não é um abrigo. Afinal, a mãe vive dividida entre dois horrores. Se ficar cuidando dos bebês tempo demais, passa fome. Se sair tempo demais, pode voltar e encontrar apenas o vazio. Cada ruído na vegetação é uma ameaça. Hienas, ave de rapina, leopardo e até seus próprios filhos mais velhos. Tudo pode matar um leão em seus primeiros anos de vida. E o mais cruel é que às vezes a leoa faz tudo certo e mesmo assim perde. Porque a savana não pune apenas os fracos, ela pune os azarados. Um esconderijo escolhido no lugar errado, uma rajada de vento levando o cheiro dos filhotes, uma caçada que demora mais do que deveria. E a vida pode acabar antes mesmo de ter começado. O futuro rei pode ser apagado do mundo sem rugido, sem luta, sem glória. Apenas um corpo pequeno demais para entender por que nasceu. Por isso, quando você vê um leão adulto coberto de cicatrizes, precisa entender uma coisa. Ele já venceu antes de lutar sua primeira guerra. Ele venceu o primeiro filtro. Quando a leoa finalmente considera que seus filhotes já enxergam e caminham bem, eles são apresentados ao restante do bando. E nesse momento, a vida dele deixa de ser apenas um segredo escondido no mato. Ela se torna sociedade, hierarquia, disputa e aprendizado. As leoas formam o verdadeiro coração do grupo. São elas que caçam juntas, vigiam juntas, defendem juntas e muitas vezes ajudam a cuidar dos filhotes uma das outras.
Para os pequenos, isso cria algo que parece uma creche real. Vários filhotes crescendo lado a lado, empurrando, mordendo, tropeçando, caindo, se perseguindo entre o capim. Mas nada ali é inocente. Cada brincadeira é uma simulação de combate. Cada patada desajeitada é o ensaio de um golpe. Cada mordida fraca no pescoço do irmão é a sombra da técnica que um dia será usada para dominar uma presa. O filhote aprende sem saber que aprende. Aprende a medir a distância, aprende a suportar a pressão, aprende a cair e levantar, aprende que o corpo do outro pode ser um obstáculo, rival ou alvo. A savana transforma a infância em escola militar. E mesmo dentro do bando, a proteção nunca é absoluta. Muitos filhotes jamais chegam à vida adulta. Alguns desaparecem na fome, outros sucumbem às fraquezas e a doenças. Mas existe uma ameaça mais terrível: a chegada de um novo rei. Quando machos invasores tomam um bando, a infância pode ser interrompida da forma mais brutal possível. O novo dominante não carrega laços com aqueles filhotes. Para ele, eles não são herdeiros, são atrasos vivos. Enquanto as leoas amamentam e protegem os pequenos, demoram mais para voltar ao ciclo reprodutivo. Então a lógica da natureza, sem culpa e sem piedade, produz uma das cenas mais duras da vida dos leões: o infanticídio. O macho elimina os filhotes do antigo líder. Não é vingança como a mente humana entende. É uma matemática instintiva. Ao apagar aquela geração, o novo dominante acelera a chance de espalhar seus próprios genes. A reprodução avança, outras gerações nascem. E aqueles que sobrevivem continuam crescendo até que a curiosidade vira ousadia e o jovem leão começa a sentir dentro do corpo algo que ainda não compreende: a pressão do futuro. As fêmeas seguem um caminho de continuidade. Elas amadurecem dentro do bando, ao lado das mães, tias e irmãs. Aprendem a cercar presas, a sincronizar ataques, a proteger filhotes, a ler o vento, a transformar a cooperação em arma. Para elas, o grupo é herança. Para os machos, o grupo é apenas uma passagem. À medida que crescem, os jovens machos se tornam uma ameaça em formação. Talvez ainda não sejam fortes o bastante para derrubar o líder. Talvez ainda evitem o confronto direto, mas seus corpos denunciam o que virá. Você sabe o quanto custou construir o que você tem. A pergunta é: esse patrimônio está trabalhando para você ou você ainda está trabalhando para ele? Se a resposta não vem fácil, é porque falta clareza na hora de organizar e investir. E muita gente acaba dependendo do que o banco oferece, não necessariamente do que faz mais sentido. E é exatamente isso que a UVP resolve. Na UVP, o Raul Sena, o investidor sardinha, te ensina desde finanças pessoais até investimentos avançados em um curso 100% online, que vai do básico ao avançado em 8 semanas. E a garantia é direta: fez o curso completo e não gostou do que aprendeu, recebe 100% do seu dinheiro de volta. O QR Code está na tela, você responde algumas perguntas e já vê se faz sentido para você. Ombros mais largos, juba surgindo, rugidos mais graves, testes de limite, aproximações perigosas com as fêmeas que pertencem ao seu pai, não a eles. A biologia está anunciando um rival. E um macho dominante não espera que a ameaça amadureça dentro de casa. A expulsão não vem com despedida. O jovem macho é perseguido, pressionado, ameaçado, às vezes atacado pelo próprio pai que um dia tolerou sua presença. E quando ele cruza a fronteira invisível do território, o mundo inteiro muda. Agora começa o exílio. Sem leoas, sem caça compartilhada, sem proteção coletiva, apenas o corpo, a fome e a imensidão hostil da África, o jovem leão vaga como um príncipe sem reino. Ele evita territórios ocupados, mas precisa comer. Ele tenta caçar sozinho, mas caçar sozinho é outra guerra. Sem coordenação, sem emboscada em grupo, sem a experiência das leoas, cada tentativa pode terminar em fracasso e até mesmo em sua morte. Às vezes, para encontrar alimento, ele se aproxima demais de territórios que já têm donos, e leões mais velhos não perdoam invasores. Um encontro errado pode abrir o rosto, rasgar a pele, quebrar a confiança.
O jovem ainda não tem a força completa de um adulto experiente, mas também não pode viver fugindo de tudo. Alguns não passam dessa fase. Mas outros encontram uma chance. Irmãos expulsos juntos podem permanecer unidos, formando coalizões. 2 ou 3 machos vagando lado a lado se tornam algo muito mais perigoso do que um solitário faminto. Juntos, eles caçam melhor, resistem mais, intimidam rivais e aumentam as chances de um dia tomar um território. A coalizão é uma promessa de reinado. Então, surge o impulso definitivo. Não basta sobreviver à margem, é preciso conquistar. Mas nenhum trono permanece vazio na savana africana. Cada pedaço de terra já tem dono. Cada grupo de leoas já está sob o domínio de um ou mais machos. Cada vale, cada ponta de água, cada corredor de caça foi marcado por rugidos e urina, defendido por dentes e memória. Para um nômade virar rei, ele precisa fazer uma única coisa: arrancar o reino de outro leão. E quando isso acontece, é um cataclisma felino. O choque explode, garras atravessam pele, dentes procuram o pescoço, rugidos viram trovões. Não é uma briga, é uma guerra de sucessão. O perdedor pode recuar mutilado, carregando marcas que nunca vão desaparecer, cancelando totalmente sua investida ou retornando depois com mais experiência. Ou pode cair ali mesmo, diante do território que já não conseguiu defender. Quando o nômade vence, ele ganha mais do que espaço. Ele ganha acesso às leoas, ganha prioridade no alimento, ganha o direito de rugir como dono da noite. O exilado se torna dominante. O fugitivo se transforma em rei. Mas junto com a coroa vem o ato mais sombrio. Dentro daquele bando existem filhotes. E o que um dia ele temeu que acontecesse com ele, agora ele executa. A natureza não pede coerência emocional, ela exige continuidade. Com o território conquistado e o grupo reorganizado, começa o reinado. À primeira vista, este é o auge. O leão patrulha as fronteiras, marca o território, deita sob a sombra como um monumento vivo. Quando ruge, a noite parece responder. O som atravessa quilômetros, avisando a todos os rivais que aquele lugar tem dono. As leoas caçam, o bando se move, mas a coroa é lustrada sobre sua cabeça quando os filhotes dele nascem. E por um período, ele parece a imagem perfeita do poder. Mas o reinado não é descanso, é estratégia. Ser rei significa ser observado o tempo inteiro. Outros machos escutam seus rugidos, farejam suas marcas, testam suas fronteiras. Jovens nômades passam ao longe, procuram falhas. Coalizões se aproximam como sombras. Cada dia exige vigilância, cada intruso exige resposta. O leão dominante vive no centro de uma fortaleza que não tem muros. A pressão é constante e não existe descanso. Com o tempo, o preço começa a aparecer. Um ferimento, uma infecção que quase leva tudo, várias cicatrizes, tempos de seca, uma luta vencida por pouco. O rei continua de pé, mas cada vitória retira algo dele. O corpo começa a negociar com a idade. No início, quase ninguém percebe. Ele ainda ruge, ainda impõe respeito e ainda patrulha, mas os movimentos ficam menos explosivos. A recuperação demora mais. Os músculos já não respondem com a mesma violência e até a fome pesa diferente. Os dentes, que antes eram lâminas perfeitas, começam a se desgastar. E para um predador, perder a precisão da mordida é perder parte da própria identidade. Porque um leão não sobrevive apenas por ser grande. Ele sobrevive porque o seu corpo inteiro funciona como uma arma. Quando essa arma começa a falhar, a savana percebe. E os rivais também. Longe dali, jovens machos no auge da força caminham com outra fome. Eles não carregam o peso de antigos combates. Eles procuram exatamente o que o velho rei começa a emitir: sinais de fraqueza. E então chega o desafio final. O velho leão encara o tipo de monstro que ele mesmo já foi. Um corpo novo, pesado, explosivo, cheio de ambição. Talvez venha sozinho.
talvez venha com irmãos. Na maioria das vezes o rei tenta responder, tenta erguer a cabeça, tenta lembrar ao mundo quem ele foi, mas a memória não vence músculo. Quando o choque acontece, cada segundo pesa. Os reflexos do velho já não acompanham a velocidade do ataque e o combate dura pouco. E pela segunda vez na vida ele é expulso do seu bando. Ou ele irá fugir e morrer sozinho e ferido, ou sucumbirá ali mesmo. Mas essa não é a única forma de um leão dominante fechar os olhos. Se o leão não pode mais acasalar, as próprias leoas se encarregam do trabalho de dar fim à vida do velho rei. Elas querem herdeiros e um líder que não cumpre seu papel deve ser descartado. O bando então espera que outro leão nômade apareça e ocupe o trono. E ainda há formas mais poéticas, porém reais. Quando um leão envelhece, ele sabe que seu tempo de glória chegou ao fim. Então ele caminha sozinho, se isola, seu corpo parece compreender e vai se desligando. Não demora muito, menos de 72 horas. Mas nesse ato, seus olhos contemplam o território que um dia foi seu. A savana, que antes parava para ouvi-lo, agora continua como se nada tivesse acontecido. As zebras pastam ao longe. As hienas riem. Os abutres circulam. O mundo segue, um ciclo se fecha e outro recomeça. Um eterno Ouroboros do tempo, sem início ou final para os habitantes de terras selvagens. Porque a natureza nunca interrompe seu ciclo para homenagear um antigo rei. Ela simplesmente continua. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui!